Fala galera, tudo bem? Professor Werlen aqui para mais uma aula com vocês. Nós vamos continuar falando sobre o eixo temático violência. Trabalhamos com vocês sobre violência contra os animais, que encaixa no tema violência, só que às vezes é levado em segundo plano pela sociedade. Você lembra disso? Falamos também sobre o bullying na sociedade brasileira, atribuímos o que a internet tem a ver, o que ela faz, o que ela alimentou o bullying na sociedade, que se tornou o que nós conhecemos como cyberbullying. Conversamos isso com vocês. Falamos sobre preconceito linguístico. Por que o falar diferente, essa variação linguística existente na nossa sociedade não é aceito por parcela da população brasileira? E falamos sobre o discurso de ódio. A nossa aula de hoje, nós vamos falar de violência contra a pessoa idosa no Brasil. Mas antes, vamos recapitular o que nós falamos na última aula. Discurso de ódio. Lembra sobre discurso de ódio? O que é discurso de ódio? O que é discurso? Direto ou indireto? O discurso direto é aquele que eu falo, nós fizemos essa analogia. E o discurso indireto é aquilo que eu pego da pessoa e transmito. Quantos discursos, às vezes você atribui a alguém, mas aquilo não é seu. Você pegou de alguém, o ódio de alguém que está transferindo. Ah, mas que fulano falou. Não importa, discurso de ódio. Falamos sobre o individualismo na sociedade brasileira. Como que a sociedade é individualista? Que eu tenho uma forma de ser, uma forma de me portar, e aquilo que é diferente daquilo que eu sou está errado. O individualismo. Falamos como que a literatura, a cultura, às vezes cobertou, jogou ali, transformou aquele discurso de ódio, por exemplo, no trovadorismo, transformou às vezes em cultura. Não estou criticando o trovadorismo, volto a dizer para vocês, é uma ótima escola literária, mas você pode jogar isso na sua redação. E falamos como que o programa de TV, um programa qualquer, pode auxiliar nesse debate, pode auxiliar a acabar com isso, acabar com o discurso de ódio. Como que às vezes você está dentro de casa com os seus familiares e um simples programa, ele pode fomentar ali o quê? Uma discussão entre você, seus pais, seus responsáveis. Olha, fulano falou isso, será que é discurso de ódio? Então, nós trabalhamos toda essa proposta com vocês e solicitei também que fizessem uma redação. Conseguiram realizar? O que nós vamos trabalhar hoje? Violência contra os idosos. Primeira coisa, quando eu penso em idosos, professor, eu penso em fragilidade física. Será que essa fragilidade física ela é aceita por todos? Será que todo mundo respeita essa fragilidade? Porque é o natural. Não. E é isso que nós vamos falar, o preconceito pela fragilidade física das pessoas, dos idosos. Nós vamos falar também sobre um desenho, um filme muito bacana, Up. Como que trabalhou aquilo ali, algumas cenas que eu poderia jogar dentro do meu texto. E como que programas de esclarecimento podem auxiliar, proteger os idosos dessas violências e quais os tipos de violência. Primeiro nós vamos refletir. Olha a primeira reflexão, pense comigo. O papel do idoso na cultura brasileira e na cultura de outros povos, a partir da bagagem de saberes e vivência. É muito bacana quando você conversa com um idoso. Você aprende a história, eles viveram a história. Mas, infelizmente, parcela da sociedade, nós, às vezes, sociedade, não valorizamos isso. Não valorizamos essa potência cultural, histórica que há sobre eles, essa bagagem de conhecimento. Só para a gente refletir, que você já pode jogar no seu texto, o envelhecimento populacional brasileiro e a relação com a saúde e a previdência social. Como assim, professor, a relação com a saúde? Para pensar. Se hoje o Sistema Único de Saúde ele já tem as suas dificuldades, nós vamos trabalhar logo sobre o eixo temático saúde, imagina se um idoso precisa, às vezes, do sistema público. Qual é a maior dificuldade que ele vai encontrar? Será que vai ter todos os medicamentos? Será que ele vai ser bem atendido? E previdência social? Será que ele está tendo os seus direitos respeitados? E é isso que nós vamos conversar com vocês nesta aula. Outro aspecto para refletir é o seguinte, olha, a rejeição ao envelhecimento. Ninguém quer envelhecer. Não, eu não quero, professor. Por que você não quer envelhecer? Por que essa rejeição ao envelhecimento? Devido a padrões estéticos e uma cultura que valoriza o que é novo. Como assim, professor? Então você está querendo dizer que às vezes a mídia, às vezes as propagandas
causa uma certa violência ao idoso? Sim. Nessa questão do envelhecimento, contra o envelhecimento, você pode jogar isso na sua redação, que aquilo que é novo tem um certo valor e que não é mais novo, se torna velho, vamos deixar de escanteio. Vamos deixar de lado. Então é essa proposta que você precisa jogar dentro do seu texto. Essas ideias que você começa a refletir. O que nós estamos fazendo com vocês aqui é uma tempestade de ideias. Não estou falando para jogar tudo isso no seu texto. Mas são informações que você pode colher uma ou outra e começar a construir uma dissertação argumentativa. E a extorsão e a violência financeira contra os idosos. Já ouviram falar de golpes na internet? O golpe, às vezes, liga, olha, eu estou com seu familiar. E a maioria dos casos, que infelizmente, que caem nesses golpes, é o quê? São os idosos. E por que eles caem nisso aí? É isso que nós vamos trabalhar. Isso aí é uma violência contra eles. Por que eles são as maiores vítimas? E a relativa exclusão digital da terceira idade. Às vezes, é um parente, é o avô, o responsável, não sabe mexer em algum equipamento, você não quer ensinar. Ou, às vezes, ele trabalha ainda e não está em período de aposentar, ou já se aposentou e continuou trabalhando, por suas necessidades pessoais, e a empresa resolve excluir, mandar ele embora. Por quê? Porque ele não teve acesso, ele não domina o meio digital, ele não domina a tecnologia. Professor, isso também é uma violência? Isso também é uma violência. Nós precisamos pensar em todas as hipóteses para compreender o tema. Mais um pouquinho para você, o seguinte, olha, que nós falamos no início, a perpetuação dos saberes tradicionais, aquilo que é a nossa tradição, aquilo que conhecemos foi de forma oral. Muito da nossa literatura, muito da nossa história vem da oralidade. Feita por quem? Pelos idosos. Quantas descobertas pelas ciências, quantas coisas hoje você aprende na sua escola, quantos assuntos você aprende na sua escola, porque às vezes um idoso ensinou aquele professor. Sim, às vezes ele vai fazer pesquisas universitárias, às vezes o cara, eu quero pesquisar sobre determinada região, mas não tem nada daquela região, não tem nenhum artigo, não tem nada publicado. Eu vou recorrer a quem? A quem conhece. Aqui tem uma bagagem cultural, o idoso. Nós temos um outro aspecto, olha, a relação frágil entre filhos e pais idosos, que facilmente é colocada em risco devido ao não preparo por parte da família em se ter um familiar necessitando de maiores cuidados. Eu não estou falando que somente, professor, você está querendo dizer que a violência ocorre dentro de casa? Não. Mas quantos idosos, às vezes, infelizmente, a família não está preparada para isso. A família não está preparada para o envelhecimento. E quando eu tenho um idoso dentro de casa que ele necessita de determinados cuidados, a família acaba sendo omissa ou negligente. Professor, mas é culpa dela? Não sei. É isso que nós precisamos pensar. Quem é o culpado? Então quem tem que cuidar da família, professor? O Estado. Então qual é o papel do Estado aí? Perceba, quando você joga que há uma frágil relação entre filhos e pais, eu preciso então de um processo educativo. É o Estado que vai realizar isso? É essa forma que você precisa encaminhar o seu texto. Formular as suas ideias. Quais são as violências que existem dentro de casa? E por que existe essa violência dentro de casa? Por que às vezes os familiares eles não estão preparados para o quê? Para ajudar o idoso nas suas necessidades. Outra informação que você pode colocar é o seguinte, a prática da violência financeira entre familiares. Professor, você está querendo dizer que tem familiar que às vezes, rouba alguma coisa? Não é mais ou menos... É mais ou menos isso. Preste bem atenção. Às vezes o idoso, eu sempre brinco com os alunos, falo assim, que quanto mais idoso, mais ele fica com o coração aberto, quer ajudar o próximo. E alguns familiares incoerentes, às vezes, utilizam de quê? Acabam utilizando a violência financeira. Casos de roubo. Não em toda a família, mas podemos ter casos voltados para isso aí. Às vezes, netos ou filhos que fazem determinada compra e deixam para que eles pagam. Por quê? Às vezes não tiveram um processo educativo financeiro da atualidade, porque aquilo que eles conhecem, às vezes, é do passado, porque está na tecnologia. Vamos ler aqui, então. A prática de violência financeira entre os familiares, por exemplo, é bastante usual, principalmente devido ao fato de haver uma falsa compreensão das necessidades do próximo na atualidade.
sendo ele idoso ou não, e aos anos financeiros às novas gerações. Ou seja, às vezes, infelizmente, de forma incoerente, um familiar fica próximo ao idoso simplesmente por olhar a aposentadoria. E acaba utilizando a aposentadoria deste para o seu bem comum e aquele idoso acaba passando uma necessidade. Professor, eu posso articular isso na minha redação? Afirmou? Comprove. Então, se você tem algum fato relativo ao jornal que apresentou isso aqui, alguma novela, algum livro, você joga isso no seu texto. Outra informação que você pode colocar, outro argumento, problema, é o seguinte: a fragilidade emocional e pouco domínio tecnológico. Fragilidade emocional, sim. Por quê? Você pode, pelo caráter da psicologia, nós temos o desenvolvimento. A criança, o adulto, o idoso. Lembra que nós falamos da questão da criança que está no aprendizado? O idoso, ele tem essa mentalidade. Às vezes, ele está mais próximo, às vezes ele quer ajudar a todos. E essa fragilidade emocional pode trazer para ele um certo tipo de violência. Por quê? Nós temos também um pouco domínio tecnológico. Esse pouco domínio tecnológico faz com que, às vezes, alguém liga para ele, infelizmente, olha, estou com a sua sobrinha, sua filha, e você precisa pagar um resgate. A fragilidade emocional e pouco domínio tecnológico faz com que ele pague aquele resgate. Ó, a violência financeira. A extorsão acontecendo ali por ele. Por quê? Mas, professor, quem precisa resolver isso aí? Quem pode ajudar nesse aspecto? Quando nós falamos que a dificuldade existente é porque ele não tem acesso à tecnologia, nós podemos trabalhar com essa educação tecnológica aos idosos. Nós podemos pensar nessas ideias, porque todo esse processo emocional e falta de domínio tecnológico facilita o processo de extorsão. Facilita que eles caem em golpes. Outra informação que nós temos, não apenas familiares ou pessoas próximas, mas as próprias empresas, principalmente as bancárias. Já repararam, não estou falando que todas as empresas fazem isso, mas já repararam, olha, aposentados e pensionistas, liberdade aqui para pegar um empréstimo. Às vezes, ele vai lá com dificuldade emocional, fragilidade emocional, dificuldade na questão de cálculos de altos juros, alguma coisa, não tem um parente próximo para auxiliar, fazer as contas. O que acontece? Ele cai, às vezes, nesses golpes. Ele acaba pegando um empréstimo com juros abusivos. Então, a gente tem essa dificuldade, porque às vezes ele não tem essa informação. Ah, professor, mas todo mundo tem essa informação. Aonde você busca essa informação? Em qual lugar? Ah, geralmente eu vejo essa informação na rede social. Ele tem rede social? Todos os idosos têm acesso à rede social? Todos os idosos têm acesso a esses elementos que aparecem na nossa tecnologia? Não. Então, percebam como que eles podem cair nesses golpes. A fragilidade existente está aí. Olha um outro argumento, um outro problema que você pode colocar. Vamos ler junto? Como há necessidade de se ter um maior número de trabalhadores ativos no mercado para manter a previdência social, com o envelhecimento populacional, há o risco das despesas populacionais serem maiores que as receitas, o que sinaliza a necessidade de revisão dos padrões previdenciários. Como assim, professor? O que você está querendo dizer? Há uma preocupação de termos maior número de pessoas aposentadas do que pessoas ativamente trabalhando. Então, quem vai pagar essa aposentadoria? Aí, professor, mas e aí? Como que nós vamos fazer isso aí? Ah, vamos ter a reforma da Previdência. Ah, mas vamos colocar os idosos para trabalhar novamente? Nós precisamos rever isso. Como que funciona isso aí? Quem é esse idoso que vai trabalhar novamente? Quem é esse idoso que vai voltar ativo? Quem é esse idoso que não vai ter direito à aposentadoria? Porque quando a gente fala, mas um idoso com 65 anos, com 60 anos, ele pode trabalhar tranquilo. Mas qual é o tipo de trabalho? Uma coisa é dar aula, outra coisa é trabalhar no escritório, outra coisa é trabalhar, às vezes, numa empresa carregando algum peso. Então, a grande problemática que nós temos também é esse aspecto. Voltado a isso aí, que esses idosos, alguns que vão chegar nessa idade, infelizmente, correm o risco de não ter esse direito, ou esse direito ser modificado, que também encaixa em uma violência para com os idosos. Outro aspecto que nós temos que entender também é que alguns precisam manter no mercado de trabalho, às vezes nem tendo condições. Por quê? Porque as despesas dentro de casa, com medicamentos, às vezes com questões pessoais, é muito maior do que a aposentadoria.
também uma violência financeira. A gente não está trabalhando aqui a violência física, nós não focamos nisso aí. A violência física, de assaltos, que são vítimas de assalto, essas coisas que vocês podem também colocar dentro do seu texto. Outra questão que nós temos, olha, como há cientificamente comprovado, né, a relação entre o idoso e as doenças crônicas, outras doenças, nós temos uma grande problemática, o quê? Investir no sistema de saúde. Se a população brasileira está envelhecendo, nós entendemos que esses vão precisar muito mais de utilizar o sistema único de saúde, o sistema público de saúde. Mas, se o sistema público de saúde atualmente não está sendo tão coerente para a nossa sociedade, o que dirá daqui a alguns anos? Então é interessante você jogar dentro do seu texto e falar, olha, nós precisamos resolver os problemas de agora, mas já pensando no futuro. Melhorar o sistema, investimento no sistema único de saúde, porque a nossa população brasileira está envelhecendo. Para que essa violência ela não seja maior ainda no futuro. Ok, meu aluno? Então, essas ideias que eu trabalhei com vocês, violência familiar, às vezes questão da extorsão, às vezes falta de acesso tecnológico, domínio tecnológico, questões de trabalhistas, você pode jogar dentro do seu texto. Professor, você afirmou, afirmou e afirmou. Prova, joga alguma coisa. Olha aqui, o que nós podemos usar como área do conhecimento? Mais uma vez, a nossa Constituição Federal. Usamos a Constituição e praticamente todos os temas, porque a Constituição Federal faz com que você tenha direitos e que esses direitos sejam preservados. E a nossa Constituição diz o seguinte, que todos são iguais perante a lei. Ponto. Então, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o idoso, ele tem a mesma igualdade. Ele tem os mesmos direitos, a vida, a saúde. Então, nós precisamos pensar nesses aspectos. Então, por que o idoso está passando por uma violência? Então, por que o idoso não tem acesso à tecnologia? Então, por que o idoso não tem acesso a algumas coisas que, às vezes, um adulto e um jovem possuem? Porque a lei não está sendo levada em consideração. É uma forma de você trabalhar a sua argumentação. Outro aspecto que eu trabalhei com vocês são 2 filmes. E um que nós temos aqui é esse filme, Up, Altas Aventuras. O que ele trata, professor? Não vou falar todo o filme, só para a gente entender uma ideia. Uma empresa queria construir uma casa em determinado local. Só que aquele local, ele não estava totalmente disponível, por quê? Porque esse idoso, ele possuía sua casa ali. O período que ele viveu, a história dele estava ali. Então aquela empresa buscou de todas as formas destruir o local que ele morava, e utilizou da argumentação seguinte, ele é um idoso, ele está falando coisa com coisa e utilizou a fragilidade daquele idoso para atingir, para retirar e conseguir fazer a empresa melhorar o capital, mas o idoso ele sofreu uma violência. Ele sofre uma violência que ele perde o direito de moradia por conta da sua idade. Então é um filme que você pode trabalhar com isso aí, que, olha, não diferente do desenho, não diferente do filme, na realidade tais situações ocorrem. Você pode colocar outras situações em paralelo a essa. Um outro muito bacana que nós temos aqui é esse filme Um Senhor Estagiário, que trata a história de um senhor que ele já era aposentado e ele resolve voltar a trabalhar como estagiário. E a empresa que o contratou estava passando por um grande problema, então utilizou ali da bagagem que ele tinha, da experiência que ele tinha de vida. Olha a valorização do idoso. Quantas empresas às vezes acabam falindo porque não tem, às vezes, alguém com experiência? Então, por que não chamar um idoso? Não estou falando para ele voltar para o trabalho, professor, mas você acabou de dizer que ele aposentou, você quer que ele volte no trabalho, mas dá uma assistência. E esse filme mostra isso, que esse idoso que estava dentro de casa, às vezes com problemas, ele tem uma nova oportunidade, ele se sente parte da vida, ele se sente parte da sociedade, ele se sente agora importante para ajudar alguém. E é um filme que você pode trabalhar, porque às vezes as questões que tem os problemas, às vezes de saúde dentro de casa, é porque não tem o quê? Atividades para eles. Então, é uma forma de você jogar na sua redação. E um livro que eu sempre trabalhei com vocês também é o Modernidade Líquida, de Bauman. Em resumo, esse livro fala o seguinte, que há uma substituição da coletividade, aquilo que é coletivo, pelo individualismo.
Como o Bauman trabalha com esse aspecto que nós não trabalhamos com o coletivo, nós não trabalhamos com todos, trabalhamos com o individualismo, o que ocorre? O coletivo vai estar quem? Todos os sujeitos. Dentro desse coletivo vai estar a criança, dentro desse coletivo vai estar o adulto e dentro desse coletivo vai estar o idoso. Professor, mas Bauman trabalhou isso aí voltado para o idoso? Não, ele trabalhou a ideia que as pessoas não trabalham mais pensando em grupo, as pessoas trabalham mais no individual. E quando você pratica uma violência contra o idoso, você está trabalhando no individualismo. Você abandona, você deixa de lado alguém. Você não trabalha mais em grupo, você não coloca ele mais no seu grupo. Então é a informação que você pode colocar, porque hoje as relações são líquidas. Antigamente elas eram sólidas, mas hoje são líquidas, elas não duram, não são duradouras. Então o que acontece? Os idosos são os mais prejudicados quanto a isso aí. Você gosta de uma pessoa, você está com uma pessoa, e quanto ela serve para aquela profissão, e quanto ela serve para um benefício próprio. A partir do momento, por conta da idade, que ela não... como se fosse um objeto, ela não presta mais para você, você abandona. Infelizmente ocorre isso nas famílias, infelizmente ocorre isso também nas empresas. Ok, meu aluno? E nós temos também o Estatuto do Idoso, porque ele trabalha os direitos fundamentais. Que direitos são esses, professor? Ele já não possui o direito da Constituição Federal? Sim, mas da mesma forma que nós temos o ECRIAD voltado para as crianças, o Estatuto das Crianças e do Adolescente, o Estatuto das Mulheres, nós temos também o Estatuto do Idoso. Por quê? Por mais que nós trabalhamos com igualdade, precisamos pensar nas diferenças. Ou seja, eu tenho uma necessidade diferente do idoso. O idoso vai ter outras necessidades, ok? Então o idoso ele tem direito à vida. Será que esse direito está sendo respeitado? Quando ele vai em um hospital, quando ele vai a algum lugar e, infelizmente, não tem acesso ao medicamento, às vezes o medicamento caro, ele acaba perdendo a vida por isso. Olha aqui. Então, esse direito não foi respeitado. Só está na teoria e não na prática. Ele tem direito à liberdade. O idoso tem direito ao respeito. O idoso tem direito à dignidade. O idoso tem direito à educação. Lembra que nós falamos da educação tecnológica? Lembra que falamos que às vezes eles sofrem golpes de empresas bancárias ou qualquer outra empresa ou de pessoas de fora. Eles acabam sofrendo golpes por não ter acesso à educação, mas está na lei, está no Estatuto do Idoso. Então o que eu preciso para que ele tenha acesso, para que ele tenha esse direito na prática? Olha a minha conclusão já chegando aí. Ele tem direito à cultura, ele tem direito ao esporte e ao lazer, ele tem direito à assistência social, transporte e principalmente aqui, à saúde. Então, independente do que você argumentar, independente do que você afirmar no seu texto, você pode pegar alguma parte desse estatuto. Olha, professor, eu falei que eles estão morrendo, às vezes, na fila de hospital. Então, você fala que o direito à vida não está sendo levado em consideração. Que eles não têm acesso a alguns medicamentos. Então, você fala que o direito à saúde não está sendo levado em consideração. Que, às vezes, coisas simples, o jovem, o adulto, não dá lugar ou não cede lugar ao idoso dentro de um ônibus, ou, às vezes, ele não consegue viajar para um determinado local porque aquele direito à gratuidade não é levado em consideração, não é respeitado. Então você coloca aqui que ele tem direito ao transporte. Então são informações que você consegue linkar com as suas afirmações. Lembra que eu sempre falo com vocês, afirmou, comprove. Você não pode afirmar que o Brasil é violento sem provar o Brasil é violento. Comprova. Porque o filme falou, porque o jornal falou. Então, se você está falando que os idosos estão morrendo e, infelizmente, não tendo seu direito levado em consideração, prova isso. Porque o Estatuto do Idoso dá esse direito à vida, à dignidade e assim sucessivamente. Ok, meu aluno? Proposta de intervenção. Toda vez eu mostro para vocês, geralmente, os agentes. Trabalhamos vários. E o que eu posso pensar aqui, professor? Não vou trabalhar o agente com vocês. Nós vamos trabalhar algumas ideias. Vamos ler essa ideia. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos deve realizar campanhas e anúncios públicos sobre a valorização do idoso. Não é simplesmente a escola, não é simplesmente ali o Estatuto do Idoso precisa pregar sobre isso. Não.
Os ministérios, eles precisam trabalhar sobre a valorização do idoso na sociedade e sobre as penas relacionadas aos crimes cometidos contra essa população. Então, não é somente educar aos idosos, olha, você tem esse direito, não, mas mostrar a outras pessoas que não encaixam nesse grupo populacional, que não estão nesse grupo de idosos, falar, olha, eles possuem direito. Se você realizar essa violência financeira, se você realizar essa violência física, se você realizar tal ato, se você romper, retirar esse direito que o idoso tem pelo Estatuto e pela Constituição, você vai sofrer. Você vai sofrer porque vão ter o quê? Isso é um crime. Vai ser penalizado por isso. Então é interessante. Obviamente, eu sempre falo com vocês, não trabalhamos com pena, com punição, mas nós precisamos educar as pessoas. Ok? Uma outra informação que você pode colocar, maior rigor quanto ao cumprimento do Estatuto do Idoso. Eu preciso que o governo, eu preciso que o Estado faça isso. Porque se eles possuem tantos direitos, por que ainda eles passam tantas dificuldades? Então eu posso colocar, é necessário, maior rigor quanto ao cumprimento do Estatuto do Idoso, com fiscalização mais acentuada e intervenção do Ministério Público. Não basta eu simplesmente jogar, vamos fazer uma propaganda aqui, vamos colocar essa propaganda ali na rede social. Não, eu preciso que haja uma fiscalização, que se realmente todos os idosos, não estou falando só aqueles que moram nos grandes centros, não estou falando somente aqueles que moram no grande centro, estou falando de todos. Será que realmente todos têm o seu direito ali na prática, não somente na teoria? Então, por isso que eu preciso da fiscalização. Olha que outra coisa, programa de esclarecimento aliado à fiscalização. Programa de esclarecimento, professor? Sim, porque às vezes você, aluno que está em sala de aula, você que está no terceiro ano do ensino médio, finalizando o seu ciclo aí da educação básica, às vezes você não domina todos os seus direitos. O que dirá o idoso? Eu preciso criar programas de esclarecimento para que ele conheça os seus direitos, para que ele tenha uma educação financeira, para que ele tenha uma educação tecnológica, para que ele saiba, às vezes, saber quando ele está sendo extorquido, quando alguém está praticando determinada violência contra ele, a quando buscar ajuda. Então, esses programas de esclarecimento podem ser feitos nas comunidades, pode ser feito no jornal, pode ser feito no programa de TV, na rádio. Então, nós precisamos fazer um mapeamento, geralmente o idoso gosta de ouvir um rádio, beleza, vamos jogar no rádio. Geralmente eles têm Facebook, Instagram, não importa. Então, eu preciso fazer uma campanha em massa para trabalhar com essa ideia de esclarecimento. Esclarecer os direitos, os deveres, aquilo que eles podem fazer, aquilo que eles têm do direito, a questão da gratuidade. Ok? Às vezes o idoso não sabe disso, então nós precisamos educar, nós precisamos trabalhar com todos, ok? Eu preciso atender todos. Nós temos a ampliação de políticas públicas. Quando eu falo políticas públicas, de convivência, mas quando eu falo o termo política pública, é sempre bacana você usar isso na sua redação. Por quê? Política pública para pessoas em situação de rua. Política pública voltada para os animais. São o quê? É como se um grupo resolvesse estudar sobre. Quando eu falo ampliação de políticas públicas para convivência, lazer e saúde para a terceira idade, o que eu quero fazer isso aí? Eu preciso ter um grupo específico para melhorar essa situação. E esse grupo precisa trabalhar com colaboração da União, dos estados, dos municípios. Um grupo ele não pode trabalhar, a comunidade ela não pode trabalhar sozinha, ela vai fazer a parte dela, mas eu preciso de uma ajuda governamental, eu preciso de alguém que tenha o poder da lei, que tenha condições até mesmo financeiras, para que os projetos voltados para esporte, voltados para educação, que realmente eles não fiquem apenas no papel, mas venham realmente acontecer. Ok, meu aluno? Então, o que nós temos de atividade, professor? Olha a atividade, vamos voltar para a conclusão. O que vocês vão fazer? 3 conclusões sobre o seguinte tema. Conclusão, nós trabalhamos na aula 6. Se você tem alguma dúvida, dê uma olhada na sua anotação sobre a aula 6. O que fala da conclusão? Você vai fazer 3 conclusões diferentes. Olha, eu vou usar essa com o Estado, essa eu vou usar com a mídia, com diferentes agentes, diferentes ações, para melhorar, para você melhorar o seu desenvolvimento textual. Com o seguinte tema: idosos no Brasil no século XXI, negligenciados ou valorizados.
Tema fácil. Por que o tema é fácil? Acabamos de trabalhar sobre, falamos das propostas, nós estamos falando dos argumentos, dos problemas, mas ao mesmo tempo eu estava resolvendo isso com vocês. Então cabe a vocês agora, já tem a teoria, jogar na prática. Vamos recapitular o que falamos nessa aula. Nessa aula eu falei com vocês que há um preconceito pela fragilidade física. Esse preconceito ele ocasiona a violência. Ele tem a problemática, às vezes, de que eles são prejudicados financeiramente. Falei com vocês sobre o filme Up, Altas Aventuras, falamos da Constituição, do Estatuto do Idoso, só para a gente recapitular, e falei qual é a importância dos programas de esclarecimento, porque o idoso não é somente ter direito, mas ele precisa saber do direito, e esses direitos precisam não somente estar no papel, mas na prática, não somente na teoria, mas ele precisa experimentar na prática todos os direitos, desde que nós apresentamos o direito à vida, o direito à saúde e ao transporte. Ok, meu aluno? O que nós vamos ver na próxima aula? Na próxima aula nós vamos falar sobre o último texto voltado para a violência, e é o texto sobre violência no trânsito. Professor, então quer dizer, se você trabalhou esses temas, a probabilidade de cair somente... Não. Nós estamos trabalhando alguns argumentos, alguns elementos sobre esse eixo temático. Não quer dizer que você precisa ficar preso nesse. Você precisa escrever sobre qualquer e todos os temas, ok? O que nós vamos falar sobre violência no trânsito brasileiro? O chamado jeitinho brasileiro. Já ouviram falar, Nós conversamos gambiarras, todas essas coisas. É o jeitinho brasileiro. Isso tem influência, professor, na violência no trânsito? Sim. Muita influência. Vamos falar também de um filme muito bacana, Velozes e Furiosos. Quem nunca assistiu Velozes e Furiosos, depois pegou o seu carro 1.0 e acelerou e quis fazer as mesmas coisas? Como que isso pode influenciar a sociedade? Sério, professor? Sim, nós vamos falar isso na próxima aula. E como que as escolas, eu não dirijo, mas como que as escolas podem auxiliar o combate, podem combater a violência no trânsito. Então, meu aluno, eu encerro essa aula por aqui, agradeço imensamente a participação de cada um e aguardo vocês na próxima aula. Até mais!